Impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. É música para os seus ouvidos, não é? Eu já estava duvidando, eu acreditava que não ia acontecer. Mas, devido aos últimos acontecimentos, eu estou mudando de opinião. Eu estou começando a ver que pode acontecer um impeachment do Lula. E assim, é uma sequência de fatores. Por isso que eu peço para você ficar nesse vídeo até o final, que eu vou te explicando com cada matéria como esses fatores estão se somando para chegar a um eventual impeachment do Lula. Então, assim, sinceramente, eu já começo a acreditar que mesmo o sistema não está muito feliz com o Lula e que pode ser que eles não esperem até 2026. Vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre o que está rolando. As eleições de 2024 foram determinantes para isso, deu uma reviravolta. Bora entender tudo isso. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda e ajuda bastante aqui no nosso canal, tá bom? E lembrando a vocês, os nossos livros estão disponíveis aqui na descrição do canal. Bora começar com a matéria? Vem comigo. Olha só, a primeira matéria que eu queria que você analisasse é essa matéria da revista Oeste. Diz o seguinte: a dívida pública brasileira é potencialmente explosiva. Para o economista-chefe do BV Financeira, né, o Banco Votorantim, antigamente, né, Roberto Pandovani, a dívida pública brasileira está indo em direção da insustentabilidade, a menos que o governo Lula não mude a rota da política fiscal. O Lula anunciou que ia fazer uma mudança na rota da política fiscal. O que acontece é o seguinte: essa mudança de rota que o Lula pretende fazer não convence. Tá? Eu estava aqui até separando aqui para vocês o ministro da Economia do Lula. Na tentativa de convencimento, esse vídeo não é de agora, mas como é, né, o convencimento do Lula de que ele vai reduzir os gastos? Subida do dólar. A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas o senhor tem uma análise sobre isso? Se deveria atuar? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, nessa sua análise? Tudo que nós estamos fazendo é entregando. E os compromissos do presidente. Está avaliando. Então, o áudio está um pouco baixo, mas a briga é que o dólar possa acomodar e que os gastos públicos possam melhorar, né? Mas, quando você pergunta para o ministro da Economia, e aí, o que vai resolver o negócio? Tudo que eu estou fazendo aí. Você vê que o cara tá perdido, né? Então você vê assim que realmente não tem uma política fiscal e não é à toa que na LIDE Brasil o Temer falou exatamente isso. Mas vamos lá. A coisa tá tão ruim, mas tão ruim, que a esquerda nunca havia mencionado a hipótese de substituir o Lula. Tanto é que eles não criaram nenhuma liderança. Há quem fala que seria o Boulos, há quem fala que tentaram uma Janja, mas a realidade dos fatos é que a esquerda, ela é, sabe, elitista. Ela só quem é do grupinho dela mesmo, da elite do poder do PT, é que pode, né, estar à frente. E aí, de certa forma, eu vejo o sistema tentando articular também alguém para estar nessa concorrência aí. O Zé Dirceu, tá? Dirceu é apontado como possível nome da extrema esquerda nas eleições de 2026. Sim, cada vez mais há uma especulação no sentido de que Lula vai recuar, que Lula vai arregar e não vai conseguir, ou melhor, não vai arriscar concorrer em 2026 porque a popularidade do Lula está mais baixa do que bumbum de sapo. Então não tem como. Então vão tentar com um novo nome. José Dirceu, que é tido como um símbolo histórico da extrema-esquerda brasileira e que recentemente recebeu um benefício de uma decisão do Supremo Tribunal Federal
proferida pelo ministro Gilmar Mendes, já estaria se organizando para voltar ao possível campo político. Com as eleições de 2026 no radar, os bastidores políticos indicam que José Dirceu está se preparando para retomar sua carreira política, possivelmente buscando uma vaga como deputado federal. Mas, numa hipótese de vamos dizer assim, inabilidade do Lula, né? Numa hipótese que o Lula, porque inelegível ele não vai ficar, mas numa hipótese que o Lula não esteja mais querendo ou preparado dele baidear, né? Ou seja, fazer exatamente como o Biden. Nessa hipótese, a figura que a extrema esquerda aposta é o Zé Dirceu. E por que o Zé Dirceu foi liberado agora? Porque assim, olha, estamos tentando domar o Bolsonaro. Não adianta, o Brasil já bandeou para a direita, o Brasil já não quer a esquerda mais, mas nós ainda estamos tentando controlar o Bolsonaro. Se a gente observar que tem como controlar o Bolsonaro, beleza. Vamos tacar o Temer ali com o Bolsonaro e o resultado pode dar certo. Se a gente não observar, a gente tem um plano B chamado José Dirceu, a gente mantém a esquerda no poder. Então, eu prefiro o Bolsonaro com o Temer como vice do que o Dirceu com outro qualquer como vice, né? E aí, o desespero começa a bater aqui. Por quê? Porque manter o Lula, se o Trump ganhar, é uma coisa que vai ficar um pouco pesada também, tá? Potencial volta de Trump, a Casa Branca deixa o governo Lula em estado de apreensão. Cara, é inevitável que o Brasil vai sofrer muito com a volta do Trump. E não é por culpa do brasileiro, é por culpa do presidente que nós temos. Não é novidade, tá? E escuta o que eu estou te falando, é um mal necessário, mas nós brasileiros sofreremos muito. O Brasil será categorizado como uma Venezuela, eu já vou mostrar para vocês. Não é de hoje que integrantes do governo Lula demonstram apreensão com a possibilidade de um retorno de Donald Trump à Casa Branca. Com a eleição americana se aproximando, as preocupações em Brasília incluem não apenas a agenda climática, mas também questões como a situação da Venezuela e a influência do Elon Musk e as articulações internacionais de grupos políticos de direita. Na última sexta-feira, o presidente Lula expressou sua torcida pela Kamala Harris e aproveitou para demonizar os seus opositores, incluindo Trump, a quem atribuiu um argumento de um ressurgimento de nazismo e fascismo com outra cara no cenário global. Eu concordo com o Lula. Hoje, mais do que nunca, a gente vê o fascismo e o nazismo se representar com essa turma aí que pede o fim de Israel, com essa turma aí que quer acabar com os judeus, que quer tirar o direito de fala dos judeus. A gente vê isso acontecer hoje em dia. Mas, como eu disse para vocês, o principal ponto há uma pressão internacional muito grande contra o Brasil? Sim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Brasil é a fazendinha do mundo. O Brasil não pode nem se desenvolver demais, mas também não pode quebrar. Tá, vamos entender. O Brasil é um país com um potencial magnífico. E grandes setores da agenda mundial controlam o Brasil. Vamos lá. Imagina se o Brasil arrumar um presidente bom, né? Imagina aí um presidente realmente liberal que vai entrar como o Bolsonaro foi, mas precisava de mais tempo. E o sistema bateu muito em cima. Mas vamos pegar um presidente, um Bukele da vida e falar, cara, nós temos potencial gigantesco. Vamos parar de vender commodity, vamos industrializar o Brasil, vamos vender o açúcar pronto aqui, vamos vender nossa produção pronta. Acabou, eu não vou ficar vendendo coisa baratinha. Olha o que o Brasil faz. Nós temos o potencial, nós produzimos a soja, por exemplo, nós exportamos a soja, eles beneficiam a soja, depois nós compramos de volta. Por que o Brasil não pode fazer essas coisas? O sistema não quer um candidato, um presidente que pensa assim. Eu estou falando do sistema mundial, porque vai encarecer demais. Imagina se o Brasil de repente virar, não, eu não vou vender mais para você, Estados Unidos, nem para a China. Eu vou vender em
quantidades menores para outros países que querem comprar. Vou fazer aqui um grande